Anulação, mascaramento e criptografia de dados. Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué. Em tempos de lei de proteção de dados, tem sido recorrente nós atuarmos com essas três tecnologias para a proteção dos dados. Por isso, hoje nós vamos ver na prática como elas funcionam utilizando o SQL Server. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vamos começar a aula de hoje criando um banco de dados vazio, conforme esse exemplo que eu estou mostrando aqui para você. Então, criado esse banco de dados, o qual já fiz isso na minha máquina, nós vamos começar aqui com a técnica de anulação. Primeiramente, o que é a anulação de dados? Anular é você invalidar o dado de uma forma irreversível, ou seja, não tem como retornar o dado para o seu estado original, uma vez que ele for anulado. E aí você pode estar se perguntando, tá, José, mas para que serve isso? Para que eu vou estragar os dados no meu banco de dados, né? Porque daí nem eu acesso, nem mais ninguém, né, que interessa acessar os dados. Então, um exemplo de utilização disso, que é bastante frequente nas empresas onde eu trabalho, é quando você quer enviar um banco de dados completo a um fornecedor para ele diagnosticar um determinado problema no sistema. Só que você não quer que ele tenha acesso aos dados dos seus clientes, né? Como nome, CPF, endereço, enfim, outros dados sensíveis aí, principalmente os que participem da lei de proteção de dados. Então, o que você faz? O processo geralmente é esse: você faz um backup do banco de dados de produção, você restaura em um outro ambiente, por exemplo, o ambiente de homologação, aí você, lá nesse ambiente, você vai anular os dados, e aí de lá você faz um outro backup, e esse backup você vai enviar para o seu fornecedor. Então, ele vai ter acesso a todos os dados, exceto os dados sensíveis dos seus clientes. Vamos fazer um exemplo aí para a gente ver como é que fica isso? Então vamos fazer o seguinte, nós já estamos conectados aqui no banco curso que nós criamos, vamos criar uma tabela de clientes, onde a gente tem aqui alguns poucos dados, né? Como nome, cartão, né? No caso o cartão aqui seria o cartão de crédito, por exemplo, do cara, né? Profissão e a última compra aqui que ele fez. Então vamos selecionar esta tabelinha aqui, vamos mandar um F5 para criá-la, e agora nós podemos fazer um teste de anulação de dados. Então inicialmente os dados aqui na nossa base estão ok, né? A gente consegue ler qualquer dados com um simples select, desde que tenhamos acesso aqui nessa tabela. Então vamos anular os campos nome e cartão. Como é que a gente pode fazer isso? Geralmente as anulações vão acontecer você substituindo o dado original por algum código, algum dado aleatório, algum dado inválido. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a função newID, que gera uma string completamente aleatória para ser colocado no lugar desses dados aqui nossos sensíveis. Então vamos dar um update aqui, e a anulação de dados é simples assim, geralmente é só você dar um update substituindo o dado, e aí o seu fornecedor vai enxergar os clientes dessa forma. Ele vai enxergar o ID para ele poder tratar, por exemplo, um problema que está acontecendo com aquele cliente ID número 1. Vamos imaginar que o cliente ID número 1, por alguma razão, não está funcionando alguma coisa. Então ele vai saber que o cliente ID número 1 tem a profissão de mergulhador e que fez a última compra nessa data aqui, mas ele definitivamente não vai ter as informações nem do cartão de crédito e nem do nome. E esse dado aqui, naturalmente, ele está anulado de uma forma que o fornecedor não tem como voltar atrás, né? Voltar essa informação aqui para o número do cartão válido ou para o nome da pessoa válida. Então, para isso que é utilizada a anulação, uma técnica bastante interessante quando você precisa compartilhar um banco de dados inteiro para diagnóstico, normalmente, de problema, mas você não quer que a pessoa que vai fazer o diagnóstico tenha acesso às suas informações sensíveis. Então, esse daqui é o anulamento. Vamos agora para o mascaramento de dados. Para que serve? O que é esse mascaramento, aliás, né? Então, ele se trata de restringir o acesso aos dados, né, a pessoas com direito de acesso àqueles dados. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos utilizar uma tecnologia chamada DDM, que é o Dynamic Data Masking do próprio SQL. Então, esse cara, ele mascara dinamicamente, automaticamente para você, uma vez configurado, que é o que a gente vai fazer aqui, mascara sozinho para você os dados, você nem precisa mais se preocupar com isto. Exemplo de utilização, por exemplo, time de análises gerenciais normalmente não necessita ver os dados de clientes individualmente, porque eles olham os dados como um todo, né? Eles olham as somas, eles olham os totais, eles olham os dados gerenciais e não o detalhe. Então, por exemplo, se você quer garantir a segurança de dados quando vem auditores na sua empresa, por exemplo, o auditor é a mesma coisa, ele precisa ver as operações que foram feitas, mas na maioria das vezes ele não precisa ver o dado da pessoa que fez aquela operação.
Então, se você quer limitar o acesso desses caras, você pode utilizar esse DDM, por exemplo, para você configurar isso aqui diretamente no seu ambiente de produção. E aí os caras que não têm acesso, né, os usuários que não têm acesso, não vão conseguir listar as informações que estão mascaradas, enquanto que os seus usuários oficiais que precisam ter acesso a essas informações vão acessar a mesma tabela, só que eles vão conseguir ver os dados normalmente. O fluxo de como isso acontece. Você vai configurar o mascaramento em produção ou homologação e depois configurar os acessos. Então vamos recriar a nossa tabela de testes aqui para a gente refazer, né? Porque no momento os dados estão todos anulados. Então vamos recriar essa tabela aqui. Selecionei tudo, mandei um F5. E vamos agora configurar aqui o mascaramento. Então, como a gente vai fazer isso? Nós vamos dar um alter table aqui, alterar a coluna nome, alterar a coluna cartão e vamos adicionar uma máscara. Então, essa daqui é a sintaxe do DDM do SQL. Então, a gente vai adicionar uma máscara e nós vamos utilizar aqui a função partial, onde nós vamos pegar os 5 primeiros caracteres, deixar liberado, e os 3 últimos, e aqui a gente coloca asterisco no resto dos caracteres. Então, a pessoa vai ter como, por exemplo, um auditor falar assim, olha, eu estou olhando aqui o cliente e ele vai conseguir falar o primeiro nome, mas ele não vai conseguir falar o nome inteiro, ou os primeiros caracteres do nome. Vamos ver como isso aqui fica na prática? Vamos selecionar esse cara aqui para ativar a criptografia. E aí agora vamos criar um login. Então nós vamos criar o login teste, vamos supor que seria o login do auditor ou da pessoa que não deve ter acesso aí aos dados, né? Vai ficar mascarado para ela. E na sequência nós vamos dar direito de select, né, nesse cara. Mas, por padrão, ele não vai ter o direito de desmascarar. Então, nós vamos selecionar aqui, mandar um F5. Então, nesse momento, ele consegue dar select, mas não consegue dar desmascarar. Então, aqui nesse exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o execute as para mudar o contexto de execução desse select aqui que está logo abaixo. Por que acontece? Nós, como administradores do banco, né, nós somos aqui o DBA, então a gente tem acesso a tudo. Mesmo que o dado esteja configurado com mascaramento, se a gente der um select aqui, nós DBAs, a gente vai ver tudo. Agora, o usuário teste, que no caso é o usuário que não vai ter acesso, a gente muda o contexto aqui para o usuário teste, e agora quando a gente faz um select, ó, aí os dados vêm todos mascarados. Então é isso aqui que o seu auditor vai enxergar. Agora, se você for DBA, você enxerga tudo, né? Então aqui tem um ponto bem importante que às vezes dá dúvida na galera. Josué, posso mascarar os dados e enviar para o meu fornecedor que daí ele não vai ter acesso? Ele vai ter acesso. Muito cuidado com isso, porque o seu desenvolvedor lá no SQL dele, ele é administrador, então ele como administrador vai conseguir ver os dados mesmo que eles estejam mascarados. Muito cuidado com isso, tá? Para mandar a base para fornecedor, para mandar a base externa onde você não quer que ele veja o dado, tem que ser ou criptografado de uma forma que ele não tenha chave, ou então dado anulado. Dado anulado é o mais comum aí para mandar para fornecedor. Legal? Então é assim que o seu auditor, por exemplo, vai ver. E se você quiser mudar isso daqui, é simplesmente mudar. Por exemplo, eu não quero que ele veja nada, Josué, do nome, eu quero só asterisco. Aí é só você mudar aqui na funçãozinha partial. Mesma coisa aqui para o cartão. Dessa forma aqui, às vezes é comum, por quê? Porque o auditor precisa conversar com o seu usuário para falar, olha, eu estou olhando aqui o usuário 1, que é o free e termina com TRO. Aí o seu usuário vai saber quem é esse cara, né? Porque ele tem acesso a todas as informações, mas o auditor não vai ter acesso. Então o auditor está trocando figurinha lá com o seu usuário, ele precisa pelo menos conseguir referenciar quem é aquele cara. E muitas vezes o ID interno da tabela, o seu usuário não tem visibilidade disso dentro do sistema. Então é um meio termo que a gente faz aí para que eles consigam conversar e a informação se mantenha protegida. Legal? Então essa daqui é a forma de proteger o dado através de mascaramento. Para a gente voltar o contexto para o administrador, é só rodar o comandinho revert, e aí a gente volta aqui, né, o nosso contexto de execução aqui no SSMS, volta a ser aqui o administrador, o DBA. Legal? Então, esse aqui é o mascaramento. Vamos agora para a última técnica, que é a criptografia. E para que serve a criptografia? Ela vai restringir o acesso aos dados a pessoas com direito de acesso e a chave de acesso. Sem a chave de acesso não adianta ter direito. O que acontece com isso aqui? Se você manda a sua base para um fornecedor e ele não tem a chave de criptografia, ele pode até ter o direito de acesso. Só que ele não vai conseguir acessar os dados porque ele não tem a chave de criptografia. Então, esse aqui é uma outra forma, uma outra tecnologia de proteção de dados. E qual a finalidade desse cara? Então, esse cara aqui, geralmente, ele tem sido utilizado para proteger os dados do sistema, mesmo de administradores. Então, mesmo nós, como sendo DBAs, nós não vamos ter acesso a essa informação, porque se nós não tivermos a chave de acesso.
Então, o que que acontece? Por exemplo, você tem um sistema SaaS, né? Um sistema na nuvem. Então, você é o administrador daquele sistema. Só que você fala assim, cara, eu não quero ter acesso aos dados dos clientes, das pessoas que usam o meu sistema. Então, o que que você pode fazer? Você pode criptografar essas tabelas e passar a chave de acesso para essas pessoas, ou elas mesmo criarem uma chave de acesso e criptografarem os dados. Aí você fica tranquilo como administrador de sistema, porque você simplesmente não tem acesso aos dados dos caras. Então, se por acaso houver um vazamento, houver um problema aí com questão de legislação, você está completamente isento, porque você não tem acesso aos dados. É somente o dono da informação que tem. Então, é uma forma de você se proteger até mesmo juridicamente, usar a criptografia de dados se você presta serviço, né, por exemplo, ou você fornece um software aí como SaaS. O fluxo para configurar esse cara seria a configuração da criptografia e depois a delegação aí da chave de acesso. Preferencialmente o próprio usuário gerar a chave de acesso dele, né? Porque daí você não tem nada a ver com aquele processo ali. E se você puder comprovar isso tecnicamente, aí com certeza você vai ter você vai estar isento juridicamente aí se acontecer algum problema, né? Porque hoje em dia as multas aí com essa relação à lei estão prometidas para serem bastante altas, né? Então esse aqui é um ponto de preocupação até mesmo para nós, gestores de tecnologia. Então vamos criar aqui essa tabela de novo, porque no momento ela está com mascaramento, né? Então a gente vai criar ela do zero aqui. Então vamos selecionar tudo, mandar um F5 e agora vamos criptografar. E a tecnologia que nós vamos utilizar aqui para criptografar é uma criptografia com senha, uma criptografia simples. O SQL suporta uma enormidade gigante de formas de criptografia. Mas nós vamos utilizar aqui a senha só para você ter uma ideia de como é que isso aqui funciona e de uma forma bem simples aqui. Então vamos lá, a gente vai fazer o quê? Nós vamos utilizar uma senha, no caso aqui senha underline criptografia, né? Senha que não é muito interessante aqui, mas só para o nosso exemplo serve. E a gente vai atualizar a tabela substituindo o dado pelo dado criptografado usando uma função do SQL, por exemplo, o encrypt by passphrase. Então vamos selecionar tudo aqui, aliás, vamos selecionar tudo aqui, vamos mandar F5, ele já fez, e agora a gente pode mostrar os dados aqui criptografados. Então aqui ele mostra, o dado aqui tá estranho, né? Vamos trocar para texto aqui, acho que ele consegue mostrar melhor. Deixa eu dar um Ctrl T para trocar para texto, né? A gente pode dar Ctrl D ou Ctrl T. Então aqui ele muda, né? Ó, results to grid ou results to text. Vou deixar to text, que aqui acho que vai aparecer melhor o dado. Então vamos dar um F5 aqui, ó o dado embaralhado ali, ó. Então ele fica totalmente ilegível, né? Para quem não tem a chave de acesso. Vamos agora mostrar o dado descriptografado? Então, para o seu usuário, quando ele for dar um select na tabela, ou quando o sistema for acessar os dados, né? Em algum momento você vai pedir para o usuário, olha, me passa a senha. Aí o sistema vai guardar isso em memória, por exemplo, aqui numa variável, como a gente está fazendo aqui nesse exemplo mais simples, e aí, a partir dessa senha, o sistema vai conseguir descriptografar a informação e mostrar para o usuário ela de forma íntegra, né? Então, vamos selecionar tudo isso aqui, vamos dar um F5 e veja, opa, deixa eu trocar aqui para Ctrl D, fica melhor da gente ver, né? F5. Ó, então aqui, ó, com a senha, a gente usa uma outra função, decrypt by passphrase, e aí a gente consegue descriptografar as informações e o seu usuário que tem direito a ver esta informação vai conseguir ver tudo aí numa boa. Legal? Então vamos fazer um resumão aqui do que nós vimos, né? Vimos a anulação, que é o quê? Invalidar dados de forma irreversível. Muito comum a gente utilizar essa técnica quando nós estamos mandando a base para alguém fazer diagnóstico, mas nós queremos que esse cara de jeito nenhum tenha acesso às informações sensíveis do nosso sistema. Para resolver isso aqui é simplesmente a gente fazer um update substituindo as informações. Mascaramento, ele vai ocultar o dado, mas vai ser possível desmascarar essa informação quem tiver direito de acesso. Então, administradores continuam conseguindo ver a informação normalmente quando ela está mascarada. Um outro nível de proteção seria a criptografia, que ele vai ocultar o dado e vai ser possível descriptografar se o cara tiver direito de acesso e a chave de acesso. Não adianta ter só o direito. Nós, como administradores, sempre temos direito de acesso a tudo. Agora, a chave de acesso não necessariamente a gente tem. Isso pode estar apenas com o usuário, que é o dono da informação. Se você gostou desse assunto, eu recomendo mais 2 outros vídeos que eu fiz e que estão disponíveis aqui no canal. Para mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal. E se você quer dominar segurança da informação no SQL Server de ponta a ponta, eu tenho cursos fechados com muito mais aprofundamento do que nós vimos aqui. Os quais você pode ter acesso através do meu site, que está aqui na descrição, junto com o download dos arquivos dessa aula aqui para você testar aí na sua casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos daqui a pouco no próximo. Até logo, tchau, tchau!